Bom, vamos fazer mais um devocional aqui, no qual eu vou abordar hoje o livro de Gênesis. Mas eu vou abordar esse livro de novo de maneira mais ampla, sem pegar nenhuma parte específica dele. E eu quero daí fazer uma relação direta com o devocional passado que eu fiz, que eu falei do livro de Jó, Eclesiastes e Hebreus. Porque uma coisa que eu tenho percebido, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu vejo como as coisas são conectadas, por mais que sejam livros diferentes, que foram escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, eles têm um elo que é bem nítido quando a gente percebe a mensagem principal deles. Então, eu quero fazer essa exposição de Gênesis, mas eu não posso deixar de fazer o paralelo com esses outros livros que eu falei no devocional passado. Bom, Gênesis é um livro grande também, assim como Jó, ele tem 50 capítulos. Então, do capítulo 1 ao 11, a gente tem a história de Deus e o mundo, Deus criando o mundo, gerenciando esse mundo criado. E aí a gente tem o pecado original, né, que foi a escolha do ser humano de provar do fruto da árvore do bem e do mal. E aí do capítulo 12 até o último, a gente tem a história de Deus e os descendentes de Abraão, pelo qual se reestabelece a nova aliança através de Jesus Cristo. E eu acho interessante esse livro de Gênesis, eu já falei um devocional mais antigo sobre ele. A primeira frase sobre Deus criando as coisas, e a gente tem trabalhado há um tempo atrás sobre a questão de interação ciência e religião. Nesse devocional que eu falei há um tempo atrás sobre Big Bang e criacionismo, eu comentei como a teoria da evolução ela pode ser muito bem usada em sinergia com o criacionismo, usando a proposta da complementariedade, que a ciência, de certa forma, complementa o que a gente aprende dentro das narrativas bíblicas. E essa é uma abordagem válida, é uma das 4 abordagens que existe. A gente viu um tempo atrás, junto com os adolescentes da nossa igreja, no material que a gente tem para trabalhar, principalmente a parte apologética, uma outra abordagem que é a do conflito, que é uma abordagem também mais, talvez a mais disseminada que exista. Que ou tu acredita na teoria da evolução ou tu acredita em criacionismo. Tu não pode conceber essas duas ideias simultaneamente na tua cabeça, porque elas se anulam, né? Elas são excludentes. E isso, né, é o que existe de mais amplo, assim. Então as pessoas acabam tendo que fazer uma escolha baseado né, em vários aspectos, em vivências pessoais, em convicções intelectuais e cognitivas, e aí a pessoa acaba seguindo um caminho e tendo que abandonar o outro. Essa é uma abordagem que existe, eu não gosto muito, mas hoje eu quero falar de uma terceira abordagem, que é a abordagem da independência. E cada vez mais eu tenho percebido que essa abordagem tem um valor muito grande, principalmente para mim. Porque quando a gente fala de narrativa bíblica para a criação, a gente percebe o seguinte, né? Então nós temos os 7 dias da criação, né? O sétimo dia é mais uma contemplação de Deus de tudo que ele fez. Mas o primeiro dia, então, Deus teria criado o próprio tempo, né? No segundo dia, Deus criou os céus e a terra. No terceiro dia, Deus criou os continentes e o oceano. No quarto dia, Deus criou os próprios corpos celestes, né? Que a gente vê orbitando por aí. No quinto dia, os peixes do mar e as aves do céu. No sexto dia, os animais terrestres, né? Incluindo nós, seres humanos. E dando uma ênfase especial para a criação do ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a gente não consegue entender bem o que quer dizer imagem e semelhança, né? Então eu quero falar um pouco sobre isso aqui, porque ser imagem e semelhança não significa ser Deus, é quando a gente vê o nosso reflexo no espelho, né? O nosso reflexo não somos nós, é uma projeção que a nossa imagem tem no espelho baseada na luz que reflete. Então nós, como seres humanos, a gente pode refletir a glória de Deus. E esse é o nosso propósito, inclusive. Mas isso não nos faz Deus, obviamente. Deus não é como a gente, até porque ele está numa dimensão eterna, né? Que nem uma dimensão, ele está na eternidade.
E não teria como ser como a gente, embora dentro da história, em um momento histórico, Deus rompeu o véu do tempo, ele entrou na dimensão temporal como homem, Jesus Cristo, e essa é a nossa única relação direta com Deus, assim, no sentido carnal, né? A gente pode se identificar com Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo porque esse era o propósito dele, conduzir as pessoas para a salvação através da fé nele, que ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é justamente andar na direção contrária da qual Adão e Eva andaram, né? Adão e Eva, a humanidade, na verdade, são personagens simbólicos, porque Adão significa humanidade e Eva vida, mas também são personagens históricos que surgiram, né? Eles são simbólicos e históricos, representando os primeiros seres humanos, né, que tiveram a escolha de provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa provar desse fruto? Significa agora não confiar mais em Deus como definidor do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Agora, a ideia de provar o fruto foi, né, como a serpente fez aquele diálogo com eles, dizendo, não, vocês não morrem, mas vocês vão conhecer agora o bem e o mal, vocês vão ser como Deus. Então a ideia é que nós mesmos, por nós, a gente pode ditar e definir o que é certo e o que é errado, e não confiar mais no juízo de Deus sobre isso. Então, quando o livro de Eclesiastes ou o livro de Jó fala em confiar em Deus, no temor a Deus, ao Senhor, a gente entende justamente que a gente tem que deixar essa definição para Deus, porque a gente percebe ao longo das narrativas bíblicas, principalmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, como o ser humano, quando ele mesmo define o que é certo e o que é errado, como a humanidade vai declinando, né? Num declínio moral imenso, vertiginoso. Então, temer a Deus, confiar em Deus e tentar ser a imagem e semelhança de Deus é justamente aceitar que Ele defina o bom e o ruim, o certo e o errado na nossa vida. É confiar nele, ter o temor a Ele. Segundo Salomão, esse é o princípio da sabedoria que a gente vê em Eclesiastes. Então, a ideia agora é que a gente consiga ser imagem e semelhança de Deus de maneira muito simples, confiando em Deus e seguindo as instruções que são bem claras na Bíblia sobre o que é certo e o que é errado. E são as instruções que ele deixou pra gente. E aí, assim, a gente consegue, de fato, ser imagem e semelhança. É claro que não totalmente, porque nós somos agora influenciados pelo pecado. Todos nós pecamos, todos nós caímos, mas a gente ainda pode retomar, pelo menos ao máximo que a gente pode, essa ideia original do ser humano, como fruto de Deus e como o legislador do planeta, mas sabendo que nós temos que sempre prestar contas a Deus por tudo que a gente faz. Se não agora, quando a gente morrer. Tá bom? É isso aí. Até a próxima.